Olá, tudo bem? Pessoal, hoje eu trago para vocês mais uma versão do BROS, agora na versão 21.04. Esse sistema é baseado no Kubuntu, portanto ele vem com o KDE. E pessoal, eu vou pedir para vocês prestarem bem atenção no passo a passo, porque esse sistema, nessa versão, está tendo uns probleminhas na instalação. Então, se vocês prestar bem atenção no passo a passo, vocês vão conseguir resolver esse problema sem muita dificuldade. Beleza? Vamos lá passo a passo. Antes disso, eu vou mostrar para vocês o site do desenvolvedor e lá vocês vão ter também informações a respeito do que eu estou falando. Tudo bem? Pessoal, essa distro é maranhense. O rapaz que produz essa distro, que desenvolve ela, até fez comentário aqui no último vídeo que eu postei do BROS, e ele me falou que trabalha só ele e a filha dele. E também que ia lançar agora no final de maio e começo de junho essa versão que acabou sendo lançada aqui, que vocês estão vendo. Só que diferente da versão 20.04, pessoal, essa versão aqui, você tem que ter um cuidado extra na hora da instalação. Então, aqui você pode clicar direto em download, mas eu recomendo a você dar uma lida aqui nesse tutorial. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, esse sistema, se você for instalar ele não no modo UEFI, ele pode te dar um probleminha no final, dar um erro de instalação. E nesse tutorial ele vai te mostrar como resolver esse problema. Primeiro que você não pode fazer a instalação desse sistema no modo automático, pessoal. Você tem que fazer no modo manual, no modo avançado, tá? Então, nesse passo a passo eu vou mostrar para vocês como vai ser feito essa instalação no modo manual. Tudo bem? Vou fechar aqui e já vou abrir o VirtualBox para a gente poder fazer. Lembrando a vocês que se vocês forem instalar ele na máquina física, vocês, na hora de criar o disco de boot, vocês tenham cuidado, porque segundo a equipe aqui, segundo eles, vocês têm que escolher um programa que não extraia a ISO. E ele diz que então ele recomenda esse programa aqui, o Ventoy, ou o Universal USB Installer. Você pode escolher esses dois aqui se você for fazer um pendrive. Se você for fazer um DVD, uma ISO por meio de um DVD, de uma mídia de DVD, você pode usar o K3B, o Brasero, no caso do Linux, ou até mesmo a Shampoo e outros para o Windows. Tudo bem? Certo, pessoal? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar a instalação do sistema para vocês verem como é feito, tá? Então eu vou abrir aqui o VirtualBox e aqui eu vou clicar em novo, vou dar o nome aqui, BROS Linux. Ele é baseado no Ubuntu, então Ubuntu de 64 bits. Vou clicar em próximo, vou colocar aqui 3 GB. Se você for usar uma máquina física, pessoal, recomendo 4 GB e um dual core, no mínimo, tá? Porque o KDE ele é exigente. Vamos clicar em criar, mais novamente, e aqui também. Aqui eu vou colocar 60 GB para não ficar tão pequeno. Criar. Antes de mais nada, eu vou aqui em configurações e vou dar uma ajustada aqui para não ter erro, pessoal. Vou habilitar esse EFI aqui. Eu estou usando aqui o VirtualBox, então vou habilitar isso aqui para caso de erro, tá? No monitor eu vou colocar 128 megabytes e vou clicar em OK. Agora eu vou iniciar. Ele está aqui na área de trabalho, pessoal, então eu vou buscar. Vou acrescentar
e aqui em desktop eu já vou abrir ele. Vou escolher e vou iniciar. E aí ele já começa a entrar, ele já entra com essa tela de boot. Aqui, pessoal, vou escolher o BROS, a primeira opção. Muito bem, pessoal, aqui eu vou clicar em Try Kubuntu, que é experimentar Kubuntu. Certo, já entrei, vou tentar ajustar essa resolução aqui, pessoal. Pessoal, o meu monitor não aceitou, eu vou deixar nessa resolução mesmo. E não vai atrapalhar em nada, tá? Vou mostrar para vocês a instalação. Aqui agora eu vou clicar em Install Kubuntu, dá 2 cliques. E aqui, pessoal, é o seguinte, eu vou pedir para vocês prestarem bem atenção aqui. Primeiro eu vou colocar o português do Brasil aqui. Continuar. Mudar também o meu teclado. Certo, continuar. E aqui, pessoal, vocês podem marcar tudo isso aqui, porque aqui essa terceira opção aqui ajuda muito na opção multimídia da sua máquina. Então, os formatos de MP3, DVD, Wi-Fi, tudo está agregado aqui nessa terceira opção aqui, tá? Vamos continuar. E aqui, pessoal, nós não vamos clicar em instalar no disco inteiro, nem em outra opção. Nós vamos em manual, tá? Então aqui é o seguinte, pessoal, eu vou já marcar aqui a primeira opção que eu quero aqui. Eu já vou marcar aqui, por exemplo, a partição de sistema EFI. Então eu vou marcar e vou colocar aqui apenas 514 MB. Vou clicar em OK. Certo, aqui novamente eu vou criar outra. Dessa vez eu vou criar aqui o BIOS. Certo? Eu vou utilizar, no caso, só uma das duas, tá? Mas eu vou fazer os dois modos, porque se você estiver instalando aí no modo EFI, o EFI, você vai precisar, certo? Do modo UEFI. E também no outro modo, no modo Legacy, você vai precisar dessa partição aqui. Então aqui eu vou marcar a partição BIOS e o espaço que eu precisaria se eu não fosse utilizar o modo UEFI, pessoal, também seria de 514 MB. Vou clicar em criar, eu criei. Vou criar também aqui, pessoal, um swap. Vou criar uma swap aqui de 4.000 MB. Então vamos clicar aqui e vamos criar uma aqui na faixa de 4.100 MB, que vai dar aproximadamente 4 GB. Tá aí, deu 4 GB por aí, né? Mais ou menos. E também vou criar uma aqui que é a estendida 4 com raiz aqui. Então eu vou clicar em OK. Tudo certo. Agora eu vou clicar em instalar o meu sistema. Vou clicar em continuar. E aí ele já vai começar a fazer a formatação nessas partições. Vamos esperar. Aqui continuar, aqui eu já vou colocar o meu nome, já vou criar uma senha, vou colocar o nome para o meu computador aqui, eu vou deixar Tico também e vou deixar aqui na opção automático. Continuar, certo, ele já começa a copiar os arquivos. Vamos esperar. Vamos lá, pessoal, voltei aqui só porque vocês estão vendo que eu estou no processo de instalação e chegou nessa etapa aqui, ó. Vou abrir novamente o site deles aqui, ó. Aqui, pessoal, vou abrir aqui a parte de download novamente, só para mostrar para vocês aqui em tutorial. Aqui, pessoal, chegou nessa etapa. Aqui não deu tempo de eu mostrar para vocês porque eu pausei o vídeo e aí ele mostra e logo na sequência ele já fecha o instalador, certo? Então chegou nessa mensagem que possivelmente vão chegar para vocês. Installe CrashHead. Então, essa mensagem apareceu, certo? Aí fechou, beleza. Eu vou fechar aqui, vou minimizar. Aqui está no modo live. Estou nesse processo. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu não vou reiniciar, não vou fazer nada. Deixa eu maximizar novamente a tela aqui. Certo? Beleza, continuo. O processo de instalação está em andamento. Deu esse erro e fechou o instalador, beleza. Não se apavore. Agora você vai abrir o terminal aqui mesmo no modo live. E aqui, pessoal, vocês vão fazer o seguinte, olha só. Eu vou dar um zoom aqui na edição para vocês vão ver aí com a tela, mas já estão vendo aí com a tela maior, tá?
Então aqui é o seguinte, vocês vão dar um sudo su e vocês vão se logar aqui, mesmo no modo live, como root. Agora, nesse momento, nós vamos usar esse comando aqui, ó, fixgrub. Esse comando aqui. Vamos dar um Enter. Aí, pessoal, vocês têm que lembrar o dispositivo que vocês escolheram para fazer a formatação, certo? No meu caso aqui, eu sei que é o Dev SDA, tá? Mas imagina que vocês têm mais de um disco aí e possivelmente possa ser o Dev SDB. No meu caso, eu tenho certeza que é o Dev SDA. Então vocês têm que ter essa certeza. Já está até marcado, vou dar um Enter. Certo? Agora ele me diz o quê? Fix installation successful. Reboot your system to take effect. Ou seja, foi tudo completado com sucesso. Reinicia seu computador para ter esse efeito efetivado. E aí nós vamos dar um OK. Posso fechar aqui agora o terminal. E agora eu já posso reiniciar o computador, pessoal. Então eu já vou aqui em Restart. Já vou reiniciar. Ele agora já vai ter a capacidade de dar o boot pelo HD. Certo, pessoal? Aqui já é o boot, eu vou dar um Enter. E aqui nós já temos o BROS rodando diretamente aqui do HD. Mesmo virtual, mas direto do HD, não mais em modo live. Certo, pessoal? Vou tentar ajustar a tela aqui, mas esse meu monitor não está ajudando, tá? Eu tenho um monitor que ele consegue Full HD e eu consegui até ajustar lá essa resolução. Aqui eu não estou conseguindo, mas eu vou tentar mais uma vez, mas eu creio que eu não vou conseguir ajustar a resolução, tá? Não dá, pessoal, não dá, vai ter que ser assim mesmo, mas a culpa aqui é do meu monitor. Se você estiver usando a máquina física, você já está aí com a sua tela preenchida, tá? Então é isso, pessoal, aqui é o BROS. Vamos entrar aqui no terminal, vamos dar uma olhada nas configurações. Está aí, estou dando um zoom para vocês verem melhor. Essa versão é a 21.04 do Kubuntu. O Plasma aqui, pessoal, está na versão 5.21.4. O kernel está na versão 5.11.0-18. Beleza? Essa dock é bem legal. Inclusive o novo Windows vai vir com a dock parecida com isso aqui, o Windows 11, se eu não estiver enganado, pessoal. Então tá virando tendência, pessoal. Mas aqui você pode clicar aqui no BR e aqui você pode ver as configurações, o que traz o sistema, né, pessoal? Nós temos aqui as configurações do sistema, que é esse painel que se abre. Aqui por meio desse painel do próprio Plasma você consegue fazer várias configurações aqui. Também aqui nós temos na parte de escritório, ele traz o OnlyOffice em vez do LibreOffice, certo? Que é o semelhante ao Write ou ao Word da Microsoft e também ao Calc e o Excel do Windows da Microsoft. Também temos aqui a apresentação, que é o equivalente ao PowerPoint. Certo, pessoal? Nós temos também aqui na parte gráfica esses programas. Então, inclusive, ele já traz aqui o GIMP, certo? Deixa eu ver o que mais. Internet, pessoal, traz esses programas aqui, mas ele não traz nada mais de navegadores a não ser o Firefox, que está aqui. Multimídia, traz o Audacity, traz o controle de volume Pulse Áudio, traz o Kdenlive, pessoal, o VLC e vários outros. E a loja Discover, que é do KDE, está aqui embutida. Esse sistema é baseado no Kubuntu, ele é uma super personalização do Kubuntu. Então aqui o Discover. Certo, pessoal? Aqui ele já está me avisando que tem atualizações disponíveis, então vocês aí devem fazer as atualizações iniciais do seu sistema após a instalação para que possa trabalhar corretamente, para que não tenha nenhum tipo de erro na hora de instalar um programa ou instabilidade. Então é recomendado que vocês façam essas atualizações. Eu não vou fazer aqui
porque a minha função aqui foi fazer a instalação do BROS e mostrar para vocês o sistema. O que eu vou fazer aqui não há problema de ser feito sem atualizar, tá? Papéis de parede, como nós usamos o KDE, nós temos aqui, pessoal, nós já podemos aqui direto da própria janela, aqui a opção de... Ele já vem aqui, pessoal, com alguns papéis de parede instalado, mas o KDE te dá uma opção interessante aqui de papéis, que é baixar papéis aqui diretamente. Então, você já pode pesquisar aqui o papel que você bem desejar e somente aplicar aqui o papel. Baixar ele, instalar ele e aplicar. Como, por exemplo, esse aqui. Você simplesmente seleciona, clica em instalar, seleciona o tamanho que você deseja. Então, você pode clicar em qualquer um desses aqui e instala. Depois de instalado, você pode voltar. Você pode fechar aqui, na realidade. E você já pode vir aqui, ó, e selecionar. E o papel que você baixar, ele já vai aparecer aqui. Você só seleciona e aplica. Tá aí, pessoal. Grande sistema brasileiro. Esse rapaz é do Maranhão. Segundo, como eu falei para vocês no início, segundo o comentário que ele postou no outro vídeo que eu fiz desse sistema na versão 20.04. É ele e a filha dele que trabalha fazendo esse sistema, né, personalizando e desenvolvendo, né, porque tem ferramentas aqui dele. Então, é um sistema de um exército de 2 pessoas. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje é só. Não mostrei a tela inteira por falhas aqui no meu monitor e também por estar usando a máquina virtual, mas acho que vocês entenderam aí. Não deixe de se inscrever aqui no canal, pessoal, e também deixe o like, beleza? Então, por hoje é só. Eu agradeço a vocês por tudo e eu espero vocês no próximo vídeo. Abraços!